A edição 2021 da Maratona de Berlim foi realizada no último mês de setembro. Marcou o início da temporada das Majors e também o retorno das grandes maratonas após a pandemia. A prova teve 24.796 concluintes, um número bem menor do que os 44 mil habituais, e aconteceu sob rígidas regras de protocolos. Para participar da maratona, os corredores tiveram que apresentar comprovante de vacinação completa ou ainda teste de PCR negativo de Covid. Segundo dados da organização, 90% dos participantes estavam vacinados. Apesar da limitação de participantes, a 47ª edição da Maratona de Berlim teve 138 países representados e o Brasil marcou presença com 193 corredores. Entre os brasileiros estava um representante da região do Vale do Paraíba, Rodrigo Carneiro, de 45 anos, nasceu em Budas Artes e mora em São José dos Campos há 10 anos. E ele destaca como nasceu essa vontade de participar de uma das maiores maratonas do mundo. O sonho de participar da Maratona de Berlim começou depois de eu alcançar alguns bons resultados aqui em provas no Brasil. Bons resultados que eu falo num perfil amador, tá? E como Berlim é a maratona dos recordes, eu sonhava em quebrar o meu recorde lá, que é ultrapassar e baixar o tempo sub 3 horas na maratona. Eu cheguei muito perto numa prova aqui em São Paulo, fiz a maratona SP City em 2017 em 3 horas e 32 segundos e eu vi que eu tinha potencial para bater esse recorde aí, pessoal. Participei de outras provas aqui, mas não consegui, só que desde 2018 eu não fazia nenhuma prova, nenhuma maratona. E aí esse ano surgiu a oportunidade. Ele conta também como foram os seus primeiros passos como maratonista. Eu comecei correndo, fazendo provas menores, né? Um dia um amigo meu me convidou para fazer uma meia maratona. Ele tinha acabado de fazer uma meia maratona em São Paulo e a gente marcou para fazer a meia maratona do Rio em julho. Isso era mês de fevereiro. E aí eu comecei a treinar aqui em São José, conheci algumas pessoas que já tinham corrido maratona e um amigo que depois de a gente treinar e eu falando com ele sobre isso, ele olhou para mim e falou: cara, você tem perfil de maratonista, se eu fosse você eu ia direto para maratona. E eu questionei, né, duvidei, porque eu nunca tinha corrido mais de 18 quilômetros até então, mas eu embarquei nesse conselho desse meu amigo, fiz a minha inscrição, não para meia maratona do Rio, mas para maratona do Rio em 2014 e comecei a treinar para correr a maratona e deu certo. Fiz a minha primeira maratona no Rio com muito sucesso. Mas foi por uma decepção no futebol que Rodrigo Carneiro resolveu correr pelas ruas de São Paulo. Isso começou depois de uma frustração com o futebol, que foi a eliminação do meu time do coração, Corinthians, para o Flamengo na Libertadores de 2010. Eu assisti o jogo na quarta-feira, o Corinthians foi eliminado, difícil de dormir com aquela dor na cabeça, né? No outro dia eu acordei e falei, poxa, eu vou correr. E marquei um ponto, eu vou até esse ponto e volto e tá bom. E fui, corri até o ponto, voltei para casa e depois eu fui passando de carro. Nesse mesmo trajeto eu marquei e dava 5 km para ir, 5 km para voltar. E aí eu comecei a correr já com 10 km. Então nesse mesmo ano eu fiz a minha primeira prova de rua, que foi uma São Silvestre. Nessa época eu ainda morava em São Paulo. Daí para frente comecei a fazer da corrida o meu esporte principal. Já em setembro, Rodrigo Carneiro estava em Berlim para participar da 47ª edição desta maratona, com um objetivo: quebrar um recorde pessoal. Essa conquista veio, mas quase escapou. Eu fui para a Maratona de Berlim primeiro para viver uma experiência diferente, né, de estar fora do Brasil, disputar uma das maiores provas do mundo.
e eu tinha um objetivo de fazer a prova sub 3 horas. Estava treinado para isso, larguei muito bem, eu fiz uma prova muito tranquila até mais ou menos o quilômetro 30. Eu estava num ritmo muito forte. A partir do quilômetro 30 eu comecei a perder o rendimento e eu vi o meu tempo, o meu recorde, né, sub 3 horas escapar. No quilômetro 40 eu já exausto, com cãibra já nas pernas, né, início de cãibra ali, e eu decidi naqueles 2 quilômetros que faltavam entregar tudo, dar tudo mesmo. Abaixei minha cabeça, lembrei de todo mundo que estava torcendo por mim e orando aqui no Brasil. Consegui nos 2 últimos quilômetros fazer os 2 melhores quilômetros da prova, os 2 mais rápidos. E aí eu consegui quebrar o meu recorde, chegar bem em cima do tempo, né? Com 2 horas, 59 minutos e 39 segundos. Então concluí com êxito o meu objetivo. E depois desta prova de superação e da conquista, recorde quebrado, ele fala agora dos seus próximos objetivos. Gosto muito de desafios, né? E isso é uma coisa que me impulsiona, que eu vejo que os desafios são uma oportunidade para poder quebrar com os meus limites, romper com os meus limites, né? Eu tenho um sonho de fazer todas as majors. Com esse tempo que eu tive em Berlim, eu consigo qualificação para a Maratona de Boston, que é a única maratona que exige índice técnico. Então eu tô aí sonhando e planejando ou 2022 ou 2023 poder fazer a Maratona de Boston. Este é Rodrigo Carneiro, representante do Vale do Paraíba na Maratona de Berlim, em sua 47ª edição. Foi para buscar alcançar um objetivo, um recorde pessoal, e a superação ajudou a fazer com que ele alcançasse a vitória, correndo pelas ruas de Berlim. Chaga Júnior, para o Parada dos Esportes, aqui pela CBN Vale.